Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. Agora iremos fazer uma mega revisão para o concurso para GCM de Osasco. Se você ainda tem alguma dificuldade em matemática, eu tenho certeza que após todas essas aulas que eu irei fazer no decorrer dessa semana, você não terá e você irá gabaritar matemática na sua prova. São 10 questões, não dá para chutar 10 questões, você tem que acertar as 10 e ganhar ponto e ficar bem classificado no seu concurso. Então, se você quer tomar posse na GCM de Osasco, já sabe, né? Vem comigo que no caminho eu te explico. Bora lá, galera. Então deixa eu explicar como é que vai funcionar aí as nossas revisões. Eu separei questões que caíram em provas anteriores aplicado pela Banca Vunesp. Então, independente se você vai fazer o concurso de Osasco ou qualquer outro concurso aplicado pela Banca Vunesp, essa revisão vai ser muito importante para você. Mas claro, o foco nesse momento é o concurso para a GCM de Osasco. São muitas vagas e uma delas vai ser sua, tranquilo? Então separei todas as questões, vou trabalhar tema a tema em todas as aulas, é importante que você assista a todas. Separei pelo menos umas 5 aulas, então diariamente irei subir uma aula aqui no YouTube para que você consiga gabaritar matemática, tudo bem? Então, qualquer dúvida, é só você assistir várias e várias vezes, eu tenho certeza que você vai muito bem na sua prova, tranquilo? E aí, já fica combinado assim, ó, dá o like aí, se inscreve no nosso canal caso você ainda não seja inscrito, é importante para que você consiga receber as aulas aí, ativa o seu sininho, que vai ser muito bacana você ajudar o nosso canal, e o nosso canal vai ajudar você a tomar posse nesse concurso, ou qualquer outro concurso, porque está abrindo muito concurso para a GCM no estado de São Paulo. Tranquilo? Bora lá? Então nessa primeira questão de hoje fala o seguinte, põe aí, produção. O setor de fotocópias de uma empresa recebeu determinado número de pacotes de papel, sulfite, que serão empilhados de modo que cada pilha fique com o mesmo número de pacotes. E aí eu já adianto para os senhores, ó, questão que envolve pacotinhos, pilhas, caixas, geralmente será de MMC. Você só vai conseguir matar a pau, saber que é MMC, quando ele vier com 3 valores. Então se ele vier lá 10, 11, 12, 10, 15, 20, 8, 7, 9, enfim. Se ele vier com 3 números, independente se eles são sequenciais ou não, 20, 25 e 30, você vai saber. É uma questão de MMC, principalmente porque lá no início ele falou que a pessoa não tinha o que fazer e ficou separando pacotinhos, caixinhas, empilhando em pilhas. Ou seja, vai ser essa... Empilhando em pilhas é ótimo, né? Mas enfim, vai ser nessa pegada sempre e você vai matar a pau sabendo que é uma equação, que é uma questão de mínimo múltiplo comum. Tudo bem? Então pode ter certeza que na sua prova de Osasco vai ter uma questão de MMC. E é brinde da prova, né, pessoal? Não dá para errar uma questão de MMC. Tranquilo? Bora ver os números que ele me dá aí, ó. O funcionário do setor percebeu que é possível fazer pilhas com 12 pacotes em cada uma, ou com 15 pacotes, ou ainda com 18 pacotes. Percebeu que ele me deu 3 valores ali, ó? Vou até colocar aqui, ó. São 12, 15 e 18. 12, 15 e 18. Tudo bem? Eu não vou nem continuar a leitura. Depois eu vou ver o que ele está perguntando. Mas eu já vou começar a fazer o cálculo aí e ver qual é o meu mínimo múltiplo comum entre esses 3 números aqui, ó. Começando por 2. 12 para 2 dá 6. 15 para 2 não dá porque é ímpar. 18 para 2 dá 9. Continuo por 2. 6 para 2 dá 3. Aqui vai ser 15 e aqui 9. Todos são ímpares, então por 2 já não dá mais. Então vai por 3, ó. 3 para 3 dá 1. 15 para 3 dá 5 e 9 para 3 dá 3. Agora por 3, aqui dá 1, o 5 não dá, 3 para 3 dá 1 e por fim por 5. E aí agora é só multiplicar, tudo bem? Ó? 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes o 3 dá 45, vezes o 2 dá 90, vezes o 2 dá 180. Beleza, agora sim eu vou ler e vou interpretar o que está dizendo aí na pergunta. E qualquer que seja a opção, não restarão pacotes fora das pilhas. Beleza, ótimo. O menor número de pacotes recebido por este setor foi... Nossa, é fácil assim? Isso aqui já é minha resposta? Olha, não tem nem pegadinha. É brinde, não é? Ó, mas aqui eu já destaco uma pegadinha que eles podem colocar, e eles já fizeram isso algumas vezes, tá? Como é que seria essa pegadinha? Eu poderia falar assim, ó. Vou só fazer a releitura no finalzinho. Ó. E qualquer que seja a opção, restarão 2. Ou qualquer que seja a opção, tanto 12, 15 ou 18, restarão 3.
Já caiu muito questão com esse restarão 2 ou restarão 3. O que, que você tem que fazer, pessoal? Você chegou nesse valor, se tivesse essa sacada aí, você tinha que somar o 2, né? Ou seja, ó, eu faço de 12 em 12, mas não tem jeito, sobra 2. Eu faço de 15 em 15, mas não tem jeito, sempre sobra 2 caixas lá. Eu faço de 18 em 18, não tem jeito, vai sobrar 2. Então concorda que essas 2 caixas estão lá? Esses 2 pacotes estão lá? O que, que eu faço? Eu encontrei o MC, e aí vai ter essa alternativa, geralmente na alternativa A vai ser esse 180 para induzir muitos ao erro. Porém, se ele falar que restam 2 ou restam 3, você soma. Então, nesse caso aqui, ó, a resposta correta seria 182. Se restassem 3, seria 183, tudo bem? Então, tomem muito cuidado e nunca será menos, tá? Porque também vai ter a alternativa que tem 2 a menos, ou seja, teria 178. Se fossem, restam 3, teria uma alternativa aqui, ó, com 177. Porque aí a pessoa vai pensar, ah, está sobrando, então não está lá e eu vou fazer menos. Não é menos. Sempre será mais, tá bom? Então, já passei o bizu dessa e eu estou passando um outro bizu. Se caso na sua prova falar que, independente qual seja a escolha, sempre restarão 2, sempre restarão 3, ou sempre restarão 5, não importa o número que ele fala. Mas se resta essa caixa lá, você tem que somar sempre, tá bom? Pega esse bizu aí. Nesse caso aqui, a nossa primeira questão, alternativa correta, D de Jennifer, beleza? O nome dela é Jennifer. Bora pra próxima. Então, essa prova de Osasco vai ser uma prova muito gostosinha, né? O pessoal que fez aí Guarulhos percebeu que a prova não foi difícil em Guarulhos, né? E eu acredito que em Osasco ela também não será difícil, em nenhuma das 3 disciplinas, nem português, nem matemática, nem legislação. Eu acredito que ela não vai ser difícil. Por quê, pessoal? A cidade precisa de muitos classificados, né? Vai chamar 800 homens e 800 mulheres para as próximas fases. Então, a ideia é que chame mais do que 800, né? Que fiquem empatados muitos aí, chame 1.000, 1.200 e aí cada fase vai eliminando uma quantidade de pessoas. Então, não é interessante para a banca nem para a cidade fazer uma prova megamente difícil para não chegar nem a 500 aprovado em cada sexo aí, né? Masculino e feminino. Então, eu acredito que a prova vai vir fácil. Isso é ruim, né? É ruim porque a nota de corte sobe muito, né? Eu prefiro uma prova mais razoável, que aí aqueles aventureiros não estudou, não merece nem estar lá, né, pessoal? De verdade. Não é sendo maldoso, mas a pessoa que procrastinou, que não estudou, tendo redes sociais, né, o YouTube aqui, ó, para facilitar todas as disciplinas, a pessoa não estuda se não quiser. E aí falar que, eu não tive tempo, isso não é verdade. De verdade, não é verdade. Olha só que legal. De verdade, não é verdade que a pessoa não tem tempo, né? Porque se você for olhar o tempo que você fica no WhatsApp, Instagram, Facebook, você poderia estar estudando e se dedicando. Então, temos aí muito tempo para estudar. Todo mundo tem tempo, sim, é só se dedicar. E aí eu acho que aquele que se dedicou mais merece muito mais a aprovação. E eu tenho certeza que é o seu caso. Se você está aqui, é porque você está estudando com força. Principalmente matemática, que é aquela matéria que a gente menos gosta, né? E tem mais dificuldade. Então temos que nos dedicar. Bora lá? Questão 2. Fala o seguinte, ó. Numa gincana, entre as escolas de Laura e de Isabela, todos os alunos participantes devem formar equipes. Todas as equipes devem ter o mesmo número de alunos, sendo esse número o maior possível. E aqui eu já passo mais um bizu, ó. Na questão anterior, depois se você quiser pode voltar lá. No finalzinho ele falava a menor quantidade, certo? Aqui está falando do maior possível. Quando falar maior possível, pessoal, já não será uma questão de MMC. Será o contrário, será uma questão de máximo divisor comum, tudo bem? Então sempre que falar que vai separar em equipes, separar em conjuntos, o maior número possível é uma questão de MDC. E aí você que está acompanhando nosso canal, eu já fiz várias questões de MDC aqui no canal. E essa aqui é uma questão clássica de MDC, tá bom? Bora lá. Você vai ver que você vai mudar um detalhezinho aí. De modo que cada equipe tenha alunos de uma escola somente. Sabe-se que da escola de Laura participarão 56 alunos e da escola da Isabela 70. Nessas condições, o número máximo de equipes formadas será igual a... Então, de novo, ele cita ainda o número máximo, né? Então, eu vou colocar os mesmos números lá, ó, 56 e 70. Geralmente, pessoal, quando se trata de MDC, ele coloca 2 números. Também é uma outra sacada que você pode ter aí, tá? Quando é MMC, na maioria, não quer dizer que 100% vai ser 3 números, tá? Mas o MDC, pelo menos até agora, eu não vi nenhum concurso que veio 3 números. Né? Pode ser que venha Osasco, pode ser que venha. Mas até agora, todos que eu vi sobre MDC, deixa eu colocar aqui para você entender que eu estou falando MDC,
e não MMC, geralmente eles vão te dar dois números. E aí também tem a sacada do maior possível, do maior tamanho, da maior quantidade possível. Sempre vai citar essa palavra maior aí, tudo bem? E aí você vai conseguir determinar que é MDC. E aí, ó, já que agora eu descobri, né, a nossa dificuldade é a interpretação, mas eu tô passando esse bizu para você. Então, não tem mais tanta dificuldade assim. Já que agora eu sei que é MDC, eu não vou perder tempo de fazer toda a decomposição como eu fiz com o M e MC, tudo bem? Eu posso já fazer direto. De que maneira? Ó, por 2, 56 por 2 dá 28. 70 por 2 dá 35. E aí eu vou pôr um asterisco ali. Ó, para que você, de repente, você é novato no canal, eu vou fazer todos e depois eu vou explicar melhor, tudo bem? Então, vamos ensinar para todo mundo. De repente você está assistindo pela primeira vez, não é justo eu fazer já direto e pular etapas e você de repente vai ficar perdido, tudo bem? Então eu vou fazer direitinho aí, conforme manda o figurino. Vou continuar por 2 aqui, tá? Ó, 28 para 2 dá 14. O 35 não dá. Continuo por 2, 14 para 2 dá 7 e aqui é 35. Vai ser por 5, o 7 não dá, 35 para 5 dá 7. E agora por 7. Aqui vai ser 1 e 1. Beleza, fiz todos. E eu vou explicar o porquê não precisaria fazer isso. Porque o MDC só me requer aqueles números que dividiu ali inteiro. Por exemplo, esse 2, ele só dividiu 28, percebe que ele não dividiu 35, então ele não me interessa. Esse 2 só dividiu 14, ele não dividiu 35, ele não me interessa. Esse 5 só dividiu esse, ele não me interessa. Agora o 7 sim, ó, ele dividiu os dois ao mesmo tempo. Então eu ponho um asterisco nele. Percebe que eu coloquei o asterisco porque esse 2 dividiu tanto o 56 quanto o 70. Só me interessa no MDC aquele número que divide ela inteira. Por mais que eu tivesse outros números aqui, ele tem que dividir todo mundo. Se ele dividir só 1, só 2, se ficou um fora, ele já não me interessa. Foi o caso aqui, ó. Não dividiu, não dividiu, não me interessa. Então, qual é o máximo divisor comum entre 56 e 70? Vai ser a multiplicação desses dois números apenas, ó. 2 vezes o 7, 14. Então, esse é o maior divisor comum entre os dois números, tudo bem? Perceba que eu não precisaria fazer aqui, ó. Nessa linha, por exemplo, eu já poderia ter colocado 7. Por que eu poderia ter colocado 7? Porque 28 está na tabuada do 7 e o 35 está na tabuada do 7. Aí os números que me sobrar para baixo não me interessariam mais, tudo bem? Mas eu quis fazer passo a passo para que você consiga entender claramente a ideia de máximo divisor comum. E aí, ó, pessoal, uma outra coisa que acontece em máximo divisor comum, e eu aposto muito que tenha uma questão dessa em Osasco, porque lá em Ferraz, por exemplo, que eram mais questões, caiu uma de MDC e induziu muitas pessoas ao erro, muitos mesmo. Por quê? Aqui, nessa questão, a banca ainda não foi maldosa, ela poderia muito bem ter colocado um 14 ali e ter induzido o pessoal ao erro. Mas qual que é a ideia, pessoal? Quando você fizer uma questão de máximo divisor comum, é entender o que está sendo perguntado. Eu vou voltar só na pergunta lá. Ó. Nessas condições, põe aí, produção, nessas condições, o número máximo de equipes. Então, eu descobri ali a quantidade de pessoas que vai ter em cada equipe. Mas geralmente, uma questão de máximo divisor comum, ele não pergunta isso. Tem aulas para trás aí, se eu não me engano, na revisão que eu fiz para Guarulhos, foi para Guarulhos, tem uma questão que caiu lá em Ferraz de Vasconcelos, onde muitas pessoas foram induzidas ao erro, foram no número 20, que eu encontrei o número 20, mas a banca não perguntava qual era o número que era divisível, e sim a quantidade de pedaços. Aqui é a mesma coisa, ele não quer saber quantas pessoas tem em cada grupo. Eu descobri que em cada grupo vai ter 14, mas ele quer saber a quantidade de grupos. A pergunta é diferente. Então o que você vai ter que fazer? Ó, geralmente você vai pegar esse cara e vai dividir por 14, então vai ficar assim, ó. 56 dividido para 14. Vai ser 4 vezes, né? Ó. 4 vezes o 10 dá 40. 4 vezes esse 4 dá 16. Então, vai dar 56. Então, ó, para essa escola aqui de 56 pessoas, que eram da... Quem tinha 56 pessoas? Era a Laura, né? Então, para a escola da Laura... Deixa eu colocar aqui, ó. Essa é da Laura e o outro é da Isabela, né? Aqui é a Isabela, tá? Então, o da Laura, eu consigo 4 grupos, tudo bem? É importante a gente colocar essas informações, aqui essa da Laura e essa da Isabela, que ele pode muito bem também perguntar, quantos grupos tem na escola da Laura, né? Tá aqui, ó, são 4 grupos. Aí você percebe que você chega no 14, vai ter alternativa com 14, mas a resposta correta seria o 4, se perguntasse da Laura, tudo bem? Se perguntasse quantos alunos tem, quantos grupos tem na escola da Isabela. Então, ó, mesma pegada. Você pega o 70 e divide para 14.
vai ser 5 vezes, né? Ó, 5 vezes o 10 dá 50 e 5 vezes aquele 4 dá 20. Então vai dar 70 aqui. Então, ó, 5 grupos, tudo bem? Percebe que está separado. Ele pode muito bem perguntar, né, qual a quantidade de grupos da Laura e qual a quantidade de grupos da escola da Isabela. Mas, na questão, ele perguntou qual é a quantidade máxima de equipes formadas. Concorda que eu tenho 5 equipes de uma mais 4 da outra, eu vou ter 9 equipes? Então, 9 equipes. Deixa eu ver aí, produção, qual é a alternativa correta? Alternativa B de Bravo, tudo bem? Equipe, tá? Pra você não achar que é 9. Então, 9 equipes, alternativa B. Percebeu aí a diferença de MMC para MDC? E principalmente, geralmente, questão de MDC vai pedir para você fazer essa sacada aqui, ó. Tudo bem? Então, fiquem atentos para não ser induzido ao erro se for uma questão de máximo divisor comum. Você não deve perder questão nenhuma, a prova não vai ser difícil, eu te garanto isso. E matemática vai ser o divisor de águas, porque vai alavancar a nota de todo mundo. Beleza, pessoal? Bora para a próxima aí. Nossa terceira questão de hoje fala o seguinte, ó. Para participar de um processo seletivo para determinado cargo público, inscreveram-se homens e mulheres num total de 325 pessoas. Beleza. 325, esse é o total. Ótimo. Continuando. Sendo a razão entre o número de mulheres e o número de homens igual a 5/8. Ó. Mulheres e homens, 5/8. Beleza. E ele citou a palavra razão. Aqui eu já passo um bizu monstro para você. Esse é brinde. É mais brinde do que MMC. Não tem. Por mais que você tente, fala, não quero acertar. Você vai acertar. Não tem como errar uma questão de razão. Não tem. Depois que você acompanhar essa aula aqui, você vai ver que, você é monstro na matemática. Beleza? Olha só. A questão, ele vai te dar um total. Ele vai citar a palavra razão. A primeira coisa que você vai fazer, pessoal, é circular essa palavra razão. Circula ela. Por que você vai ter que circular a palavra razão? Porque você vai enxergar que tem uma fração aqui, ó. E aí, ainda nessa aula de hoje eu vou corrigir questões de fração, você vai ver que é de uma outra maneira, tá? Que a gente resolve uma questão de fração, é de uma maneira, e a questão de razão é outra maneira totalmente diferente. Por isso que eu peço para você circular, porque na hora que você circular a palavra razão, você vai mandar uma mensagem para sua cabeça, para o seu cérebro, dizendo assim, ó, é dessa maneira que eu resolvo. E você vai ver qual é a maneira, ó. Perceba que eu tenho 5 mulheres e 8 homens, ou seja, é um grupo onde eu tenho a cada 5 mulheres, 8 homens. Aí depois, 5 mulheres, 8 homens, tudo bem? Concorda comigo que quando eu juntar as 5 mulheres com os 8 homens, eu tenho 13 pessoas, né? Quando eu juntar isso aqui, ó, 5 mais 8 dá 13. Então o que você vai pegar? Sempre, não é às vezes. Isso aqui não é aula de crase, não é às vezes, é sempre. Você vai pegar o total, que é 325, dividido para 13. Sempre, sempre isso, tudo bem? E aí você vai perceber, pessoal, que vai dar uma divisão exata. Tem que dar uma divisão exata. Se der divisão com o número quebrado, sinal que tem coisa errada aí. Você não interpretou direito a informação, porque eu já vi questão onde ele fala que 4 mulheres não foram na entrevista, faltaram, 10 homens faltaram. E aí ele me dava um número lá, e esse número o pessoal começava a fazer divisão e dava um número quebrado. Mas por quê? Você tinha que agregar as 4 mulheres mais os 10 que não foram, e somar com aquele número que foi dado. Então, fiquem já com esse bizu. Aqui tem que dar uma divisão exata, beleza? Sempre. Então bora lá, ó. 2 vezes o 13 dá 26. Aqui não dá, pega emprestado. 12 menos esse dá 6, 2 menos 2 dá 0, baixa o 5. Quantas vezes o 13 que dá 65? Acho que serão 5. 50 com 15, 65. Isso. Ó, percebeu que deu uma divisão exata? Não sobrou nada. E aí o que eu faço com esse 25? Vai depender do que ele está perguntando. Se ele perguntar assim, ó, qual é a quantidade de mulheres? Eu pego esse 25 e faço vezes as mulheres, ó. Por isso que eu coloco as letras aqui, porque aí eu consigo saber que as mulheres são o número de cima. Se ele perguntar qual é a quantidade de homens, só de homens, eu pego aquele 25 e faço vezes o 8, tudo bem? Então é importante você colocar essas letras aqui, ó. Você tem que pensar o seguinte, você está com a mente cansada, 1000 coisas aconteceram no dia da sua prova. E aí, se você não põe isso aqui, ó, eu não consigo saber quem é homem e quem é mulher ali. E aí eu posso ser induzido ao erro, porque estará lá as duas respostas. Tanto a quantidade de mulheres, quanto a quantidade de homens. E aí eu posso ser induzido ao erro, tudo bem? Beleza. Mas a pergunta aí qual que é?
a diferença. Então, quando ele quer a diferença, infelizmente eu vou ter que achar os dois, tá? Essa é a forma mais difícil de perguntar a diferença de um pelo outro. Por que é mais difícil? Porque eu tenho que achar os dois, só isso, eu vou ter que fazer um cálculo a mais. Geralmente, ele vai perguntar um só. Qual é a quantidade de mulheres? Ou qual é a quantidade de homens? E aí a forma mais difícil é essa. Qual é a diferença entre um e o outro? Mas bora lá, ó. 5 vezes o 25. Vamos montar aqui, ó, pra gente saber qual é a quantidade de mulheres. 5 vezes o 5 dá 25, sobe o 2. 5 vezes o 2 dá 10, mas esse dá 12. Então eu descobri que são 125 mulheres. Tranquilo. Vamos ver a quantidade de homens agora. É 8, né? Então 8 vezes o 25. 8 vezes o 5 dá 40, sobe o 4. 8 vezes esse dá 16, mais o 4 dá 20. Então são 200 homens. E aí, ó, pessoal, para você tirar uma prova real e ver que realmente você está voando em matemática. Soma 125 com isso. Percebe que dá o total? Não dá nem pessoas a mais, nem pessoas a menos. Dá certinho, a matemática é fascinante. Beleza, como ele quer a diferença, tem que ter cuidado, tá? Ó, eu já olhei aqui, na minha alternativa A tem o 125, para induzir ao erro, percebe? Eles não colocaram 200, nem foram maldosos. Eu gosto quando ele é bem maldoso mesmo, quando a banca põe para arregaçar, mas aqui foi bem tranquilo. Mas ela quer a diferença, o que eu faço? Eu pego 200 menos o 125. Porque ele quer a diferença, você vai ver que no final ele inverte, né? Ó, a diferença entre homens e mulheres. Lá no início ele falou mulheres e homens. E aqui ele inverteu a pergunta. Eu quero a diferença entre... Porque o de baixo geralmente vai ser o maior, tá? Então aqui não dá, pega emprestado. Esse cara vira 1, esse cara vira 10, mas tem que emprestar. Então ele vira 9 e aqui vira 10. 10 menos esse dá 5, 9 menos esse dá 7. E 1 menos 1 dá 0. Então, deixa eu ver aí, produção. Qual a alternativa aqui tem o 75? Alternativa E de helicóptero. Beleza? Tranquilo? Fácil, né, pessoal? Como eu falei, não dá para errar uma questão dessa. Ó. Ele vai te dar um total, vai te dar uma fração, ele vai falar a palavra razão, mas mesmo que não falasse, tá? Mesmo que não citasse a palavra razão. Mas se eu falar assim, ó, em um grupo de 5 mulheres, eu tenho 8 homens, mesmo que eu não cite a palavra razão, mas você entendeu que tem um grupo com 5 do sexo e 8 do outro, você vai entender que é uma questão de razão. Mas a banca é tão bonitinha que ela coloca. Ela vai escrever a palavra razão brilhando para você lá e você não vai errar essa questão. Beleza? Bora para mais um aí? Bora lá, pessoal. Vamos para a próxima. Mas antes de entrar na próxima, como isso aqui é uma mega revisão, eu não vou te ajudar só em matemática. Você, eu tenho certeza que assistiu a minha correção para a prova de Guarulhos, né? Teve uma correção, eu corrigi todas as 5 questões que caíram na prova de Guarulhos. Aquela aula já serve como revisão para você também, porque foi aplicada pela mesma banca recentemente. Então assista essa aula também da correção da prova de Guarulhos, vai ser importante. Lá eu já passei algumas dicas, né, de professores, por exemplo, de língua portuguesa para você estudar, que eu usei, eu estudei e me ajudaram muito, né? Passei ali 4 professores. Lógico, tem outros, se de repente você assiste aula com outros professores, coloca na descrição aqui, vamos ajudar a galera aí, tudo bem? E aqui eu já te passo mais uma dica. Em legislação, eu acompanho muitas aulas do Diego Pureza. Então, ó, eu aprendi Constituição Federal com o Diego Pureza, Código Penal, Código de Processo Penal, Diego Pureza. Mano, as aulas desse cara é muito top, são muito top. Então, se você tem alguma dificuldade em legislação, assista as aulas dele, beleza? E aí, se possível, tem uma mosca voando aqui me enchendo o saco. São coisas que acontecem quando a gente está estudando, para atrapalhar o nosso foco. Mas vamos manter o foco aqui. Então, de novo, vocês viram? Agora deu para ver. Então, assistam as aulas dele e, se possível, comenta lá no canal dele. Quem indicou as suas aulas, professor? Foi o professor Robson no canal Matemática Caveira. Eu aprendi muito com as aulas dele e tenho certeza que você vai aprender. A didática dele é fascinante, top. Se você gosta da minha, não chega nem aos pés da aula dele. A aula dele é muito top, você vai aprender muito. E é importante você saber essas leis, principalmente Constituição, Código Penal, que são os mais cobrados aí em todos os concursos, a Lei da Guarda, que não dá para falar que tem dificuldade na Lei 13.022, né? E Maria da Penha, artigo 7º, pessoal. Foca no artigo 7º. Nós vimos aí na prova para Cajamar que foi o artigo 7º que caiu. Na prova de Guarulhos foi o artigo 7º que caiu, da Lei Maria da Penha. Então estudem essas leis aí, tudo bem? E uma outra coisa que eu faço muito, né? É cansativo? É cansativo, mas eu escrevo. Só a Constituição, o artigo do 1 ao 5º, eu já escrevi ela mais de 15 vezes no meu caderno. Mas quando você escreve o artigo da lei, né, a letra da lei, você nunca mais esquece. É tipo um mapa mental.
quando você escreve aquilo ali, ó, se durante a sua prova a banca colocar uma palavra a mais, ou uma palavra a menos, ou uma palavra totalmente diferente daquilo que você escreveu, o seu cérebro vai te avisar. Ele vai falar, ó, você não escreveu essa palavra, então essa questão está errada. Então ajuda muito. Se você tiver um tempo, e deve ter tempo se você quer passar na prova, escreva. É cansativo? É muito cansativo. Mas quando você escreve, você não cai mais em pegadinha, tudo bem? E perceba que mesmo eu sendo da área de exatas, eu sempre odiei leitura. Mas, eu fazendo esse método de escrever o artigo da lei, eu sempre fui bem nas minhas provas, né? Percebam que eu passei em 14 concursos para a guarda. E, geralmente, o concurso da guarda são 5 questões de matemática. Então, se eu me garantisse só pela matemática, eu não seria aprovado em 14 concursos. Eu tive que me dedicar em língua portuguesa e eu tive que me dedicar em legislação. E foi dessa maneira que eu consegui vencer essas 14 provas aí. Tudo bem? Então, pega esse bizu aí, procura as aulas do Diego Pureza, que eu tenho certeza que irá te ajudar. Se de repente você acompanha outro canal, pode escrever aqui na descrição, tudo bem? Escreve aqui, que eu acompanho a aula do 01, de tal professor, me ajudou bastante. Vamos ajudar os próximos aí, não seja egoísta. A vaga tá lá. Aquele que se dedicar vai tomar posse. Tudo bem? Tranquilo? Bora para mais uma aí. Então a questão 3 fala o seguinte, ó. 3 não, a 4 agora, né? Tô falando tanto que eu tô me perdendo. A 4. Uma loja de tintas colocou no início do dia 30 latas de tinta azul em oferta. Ao final do dia, a razão, olha essa palavra, circula aí. A razão do número de latas vendidas dessa tinta no período da manhã para o número de latas vendidas no período da tarde. Então, ó, ele está falando que a razão é na parte da manhã e na parte da tarde. Qual é a fração que ele me dá, pessoal? 3/5. Você percebe, pessoal, que eles não mudam nem as frações. Ele vai usar 3/5, ele vai usar 2/5, 3/4. Geralmente serão essas frações, fica fácil demais. Eles repetem muito a questão, as frações, os números, até as alternativas, os números são parecidos, tá bom? Bora lá. Se nesse dia foram vendidos, no total, 24 latas. E aqui você tem que ter um cuidado. Percebe que ele me deu um total no início, que eram 30 latas, e aqui agora ele me dá um total de latas vendidas no final. E aí, você faz a razão com quem? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer com os dois, você vai perceber que uma das duas vai furar. Ó. Você já entendeu o raciocínio, que é pegar o total e dividir para a soma da fração. 8. Você vai perceber, pessoal, que 30 não é divisível por 8, ó, vai dar número quebrado, quer ver? Ó? 3 vezes. Dá 24, sobra 6, 6 não dá para dividir. Então percebeu que deu número quebrado? Sinal que o 30 que ele me deu lá no início, né, não vai me xingar, falar, o professor ensinou que sempre vai dar exato e agora deu errado. Não, é que o 30 não é informação para esse momento. Para esse momento, ele está falando que a quantidade de latas de tinta vendida de manhã e de tarde foi 3/5. E qual foi a quantidade de tintas vendidas? Foram 24. Então é esse 24 que pertence às tintas ali da razão, tudo bem? Eu vou fazer a divisão e glória a Deus vai dar exato. Quer ver? Ó? 28 dividido para 28, 24 dividido para 8 dá 3, ó. 3 vezes dá o próprio 24. Vai zerar, percebe? E agora sim, eu preciso entender a pergunta, tá? Vou entender a pergunta lá. Vamos ver. Põe aí, produção. Se nesse dia foram vendidas no total 24 latas dessa tinta, então, do total de latas colocadas na oferta no início do dia, ó. Qual foi o total lá no início do dia? O total foram 30, né? Agora eu vou usar o 30. Lá no início do dia, o número de latas vendidas no período da manhã. Eu preciso então pegar esse cara e fazer a multiplicação só pelo cara da manhã. Quanto que é 3 vezes 3? 3 vezes 3 dá 9. E por que eu pus o 30 embaixo, pessoal? Ó, você vai perceber que nas alternativas estão tudo em fração, certo? Isso significa que eu vou ter que montar uma fração. E por que eles fazem isso, pessoal? Primeiro, a gente não tem o costume de trabalhar com fração. Então, quando eu coloco as alternativas em fração, aquele cara aventureiro, ele vai chutar, porque ele sabe que ele não vai conseguir chegar em fração. Você vai, mas aquele cara aventureiro, ele não vai conseguir chegar. Então, ó, tá aí, montei. E sempre que ele fala em relação ao total, o total é sempre embaixo, tá? Não é às vezes, é sempre embaixo. Então o total de latas que eu pus à venda logo de manhã eram 30. Então o 30 vai embaixo. Como ele quer saber só o da parte da manhã, eu ponho 9 em cima. Se ele quisesse saber só a parte da tarde, eu faria 3 vezes esse, que seria 15, e colocaria o 15 lá em cima. E perceba, pessoal, olha só como a banca foi maldosa aqui. Ela fez as duas alternativas, eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos simplificar aqui, ó. Divido aqui por 3 e divido aqui por 3. 9 para 3 será 3, 30 para 3 será 10.
a nossa alternativa correta é aquela que tem o 3/10. Coloca aí, produção. Alternativa C, de sapato, beleza? Mas, percebe o seguinte, que se eu não coloco isso aqui, ó, não é à toa que eu coloco, tá? Ó, se eu não coloco isso aqui e de repente não soubesse quem é manhã e quem é tarde, perceba que quando eu fizer 3 vezes esse dá 15. Se eu fizer 15 e o 30 embaixo e dividir para 15, né? Os dois dá para 15. 15 para 15 dá 1. 30 para 15 dá 2. Olha aí, ó, a nossa alternativa E, se não tem 1 sobre 2. Tudo bem? Então você tem que entender o que está sendo perguntado. Não vem depois dizer que eu caí na pegadinha. Não tem pegadinha. Se você aprender os conceitos, não tem o que errar. Tranquilo? Beleza? Não esquece de dar o like aí e bora para a próxima. Porque isso aqui foi brinde, né? 3/10, nossa resposta correta. Bora lá! Questão 5, agora sim, uma questão envolvendo fração, e aí você vai perceber que as duas próximas questões, elas envolvem fração, porém não vai estar falando nada sobre razão. E aí, como é fração, é um outro raciocínio que eu vou usar, tudo bem, pessoal? Então, por isso que eu falei lá nas duas primeiras que eu li, quando tiver a palavra razão, você vai circular, porque vai ser dessa maneira que eu resolvi agora há pouco. Agora vai ser de uma outra maneira. Bora lá. Questão 5 fala o seguinte, ó. Uma escola comprou várias caixas de giz, sendo 3/8 dela de giz colorido, ó. 3/8, aqui tá bom. 3/8 é dos coloridos. Beleza. E as 15 restantes de giz branco. Então eu já paro por aqui. Como assim? Ele me deu uma fração. Eu nem sei qual é a quantidade aqui, ó. Porque se ele falasse assim, ó, são 40... e 15 são do colorido, eu saberia que 25 são do giz branco. Mas, poxa, ele me deu uma fração. E aí ele falou que as restantes, no caso aí que são as 15, é do giz branco. E aí o que você tem que pensar, pessoal? Ó, vamos pensar... Nesse caso eu vou colocar, ao invés do bolo, eu vou colocar a pizza, né? Porque uma pizza a gente divide em 8 pedaços, beleza? Então, eu tenho aqui uma pizza com 8 pedaços, que é o padrão. Só que o número de cima é a quantidade de pedaços que eu comi. Então eu comi 3 pedaços. Aí eu te pergunto, quantos pedaços dessa pizza sobraram? Ela veio com 8 pedaços, eu comi 3. Você está me dizendo aí que sobraram 5 pedaços de 8, não é isso? Então, é importante você enxergar isso, que sempre que ele falar, ó, eu usei tal fração, e o restante, qual que é o restante? Vamos pegar uma outra fração aqui, ó, 2/7. Qual é a fração restante em 7 partes? Então isso não muda. Mas eu comi 2 pedaços, então concorda que me sobraram 5 pedaços de 7. Então essa é a fração restante, e é isso que eu quero que você enxergue sempre, porque é aí que está a grande maldade da banca, tá bom? Bora lá. Então, ó, ele está me dizendo, em outras palavras, que aqueles 15 que sobraram são exatamente igual a essa fração que está escondida aí, né? Que você não consegue enxergar porque ela está dando 3/8, tudo bem? E aí eu vou resolver essa questão por proporção. Quase que não sai. A caneta tá ruim. Coloca um X aqui embaixo. Deixa eu pôr de outra cor, para vocês enxergarem melhor. Tudo bem? E aí eu vou resolver por proporção. Quando eu fizer essa proporção aqui, ó, eu vou descobrir qual é a quantidade geral aí de giz. Tudo bem? Aí eu vou ler e ver o que está sendo perguntado lá, tá bom? 5 vezes o x será 5x. 8 vezes o 10 dá 80. E 8 vezes o 5 dá 40. Na hora que eu somar isso aqui, dá 120. Tá multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar 120 dividido para 5, ó. 2 vezes o 5 dá 10, sobra 2, baixa esse 0. 4 vezes o 5 dá 20 e aqui vai zerar, beleza? Então, ó, o meu x vale 24, beleza. Agora vamos, ou seja, descobrir a quantidade de giz aí, tá? Vamos ver o que está perguntando na questão. Põe aí, produção. O número total de caixas de giz branco mais o colorido comprado pela escola foi, já cheguei, 24. Alternativa B de bravo. Só isso, olha só, uma questão de fração, mas eu acredito que é uma questão bem difícil, tá? Porque não é esse padrão que a banca geralmente cobra, tá? Essa aqui foi um pouquinho mais difícil. Eu acredito que foi um pouco mais difícil. Mas aí, ó, sugiro que você sempre tire a prova real, tá? Como eu falei, a banca é bem maldosa em matemática, então é importante que você tire a prova real. Não podemos perder nenhuma questão, principalmente de matemática. Então o que você vai fazer? Eu não falei que foi dividido em 8 partes? Vamos ver se esse 24 condiz aí. Você vai pegar o 24 e vai dividir para as 8 partes. Por que, pessoal, eu vou dividir para as 8 partes?
Porque eu vou descobrir quanto que é uma parte. Ó, vai ser 3, 3 vezes 8 vai ser 24. Ou seja, cada uma parte dessa equivale a 3. Então concorda que foram 8 partes, né? Para que você enxergue legal. Deixa eu apagar aqui. Então, uma parte tem 3, a outra tem 3, a outra tem 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cada parte equivale a 3, certo? Foram 3 partes do colorido. Então, ou seja, ó, se ele me perguntasse qual é a quantidade de giz coloridos, 3 mais 3 mais 3. São 9 giz coloridos. Beleza. Se ele me perguntasse qual é a quantidade de giz brancos, ó, vou até mudar a cor da caneta aqui. Seriam 1, 2, 3, 4, as 5 partes restantes, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes o 3 dá 15. Tudo bem? Seria 15 giz brancos, né? Vou colocar aqui, ó, brancos. Que a banca poderia muito bem perguntar qual é a quantidade de giz brancos, qual é a quantidade de giz coloridos. E aí percebe que quando eu juntar os dois, 9 com 15, vai dar o 24 da mesma maneira, tudo bem? Tirando a prova real. Se você pegar os outros números, nenhum vai bater com esse raciocínio que eu acabei de te dar aqui. Tranquilo? Então é importante você tirar a prova real para não ser induzido ao erro aí. Bora para a próxima, pessoal? Bora lá, nossa última questão de hoje. Então, vou passar vários bizu em todas essas aulas que eu vou passar de revisão para os senhores. Mais um bizu aqui. É importante você assistir todas as aulas até o final, porque sempre eu vou passar bizu, e aí conforme eu vou lembrando, eu vou passando para vocês. Lá na prova para Guarulhos, para a GCM de Guarulhos, teve alguns candidatos que falaram que praticamente não deu tempo, teve que chutar algumas questões de matemática, enfim, ou até mesmo de legislação. Então, qual é uma outra maneira que eu também sempre uso nas minhas provas? Eu nunca começo por língua portuguesa, nunca. Se você começa a sua prova, não estou dizendo que você está errado e eu estou certo, mas pensa aqui comigo. Todas as provas, independente do concurso, eles colocam um texto gigante, chato pra cacete, um texto gigante ali na sua prova em língua portuguesa. E aí vai colocar 3, 4 questões envolvendo aquele texto. Aquele texto é para cansar a sua mente. Então, ó, já pensa aqui comigo. Geralmente as provas da Vunesp são à tarde, não é à toa. É uma batalha, a prova é uma batalha. Ela coloca a prova à tarde porque muitos não irão almoçar. Às vezes o cara trabalhou a noite inteira, 12 horas, o cara dormiu 2, 3 horinhas de manhã, não deu tempo de almoçar, porque às vezes ele nem está com fome, ele vai com um pouco de sono, mais a fome, e aí ele não vai render durante a prova. Por isso que a banca sempre marca as provas à tarde. Então é importante que você chegue cedo no local da sua prova, que você almoce, né, não faça a prova com fome, e que você nunca comece por língua portuguesa, porque aquilo ali vai cansar muito a sua mente. Aí logo depois vem matemática. Matemática também é uma matéria que cansa muito a mente. Se você fez a prova de Cajamar, você percebeu que em matemática as 3 primeiras questões foram questões da NASA, muito difíceis. E aí você fica ali perdendo 10, 15 minutos na questão e isso cansa a sua mente. E aí o que acontece? Quando você chega em legislação, que vale 50% da sua prova geralmente, você está com a mente cansada. Aí você erra uma questão boba. Porque quando você sai da prova, que você começa a conversar com o pessoal lá fora, o pessoal começa a falar que foi na A ao invés da B, você fala, não acredito que eu errei uma questão dessa. Mas por quê? Sua mente estava cansada. Então o que eu faço nas minhas provas? Eu vou primeiro em legislação. Então eu faço todas as questões de legislação, eu estou com a mente totalmente descansada, eu estou alimentado, eu estou tranquilo. Então, raramente eu vou cair em pegadinhas, eu vou ser induzido ao erro, eu consigo fazer uma boa quantidade de acertos lá em legislação. Quando eu termino legislação, aí eu venho para a língua portuguesa. Língua portuguesa, eu começo sempre da última para a primeira. Eu nunca vou na primeira. Como eu falei, as primeiras têm a ver com texto. Geralmente, as últimas são gramática, né? É crase, é regência, é concordância. Então, eu consigo resolver elas sem precisar ler o texto. Isso também vai ficar muito tranquilo para mim. Aí, por fim, eu leio o texto. Aí, beleza, vou lá ler o texto, resolvo. Mas mesmo assim, tem um cara aqui no YouTube que ele ensina um método que você consegue resolver as questões de língua portuguesa sem ler o texto. Só jogar lá no Google que vai aparecer esse rapaz aí pra você. Eu não lembro o nome dele agora. E aí, por último, eu deixo matemática. Aí sim. Por que eu deixo matemática por último? Porque, pessoal, pensa aqui comigo. A maioria das pessoas irá chutar questões de matemática. Então, se eu errar alguma de matemática, não tem problema. Eu já arrebentei em legislação. Eu já arrebentei em língua portuguesa. Então, o que vier de matemática, para mim, é lucro. Entenderam isso? Se não der tempo, se eu tiver que chutar, não tem problema chutar a questão de matemática, porque eu já arrebentei na prova inteira.
Então, pegue essa dica aí. Faça isso de agora na prova de Osasco, e depois você comenta aqui embaixo se realmente deu certo ou não. Claro, se você é muito bom em língua portuguesa, eu geralmente gabarito língua portuguesa, aí eu te oriento a deixar a língua portuguesa por último. Sabe por quê? Porque matemática você precisa ter uma atenção um pouco maior. Beleza, você resolveu legislação, resolveu matemática, e aí quando você chega em língua portuguesa, é aquela matéria que você domina, então raramente a sua mente vai te iludir, porque você já manja muito aquela matéria ali. Aí você faz português por último, tudo bem? Mas mesmo assim eu sempre oriento, faça a legislação primeiro, porque ela é 50% da sua prova. Então você tem que estar com a mente muito tranquila lá, para você não ser induzido ao erro em nenhuma questão. Tranquilo? Beleza. Bora para a última questão de hoje. Só bizu, hein? Se você não passar nessa prova, você tá de brincadeira, hein, mano? Do jeito que eu tô te passando aqui, todos os bizu, se eu passei, eu que sou burro pra caramba, passei em 14 provas, você não vai passar? Me ajuda aí, né? Deixa o like e bora pra próxima. Então bora lá. Nossa última questão de hoje fala o seguinte, ó. Segundo a pesquisa de informações básicas municipais do IBGE, aí tem a data, em 2014, só 1/10 dos municípios brasileiros tinha ao menos uma sala de cinema. Então, ó, 1/10 tem ao menos uma sala de cinema. Beleza. Sabendo que o número de municípios que não tem nenhuma sala de cinema é 5.013. Ó, então, 5.013 é quem não tem. Tudo bem? É correto afirmar que o total de municípios no Brasil é. Então, ó, pessoal que me dá a informação de quem tem. Isso é normal nessa banca, tá? Ela te dá uma informação e geralmente ela te pergunta o contrário do que ela tá te dando. Ó. Então ela falou que 1/10 tem cinema lá. Beleza, pelo menos uma sala. Só que ó, a quantidade de municípios que não tem é 5.013. E a pergunta é, qual é a quantidade de municípios? Então, percebam o seguinte, pessoal. 1/10 tem. Essa quantidade é o que não tem. Concorda que essa que não tem é a fração que está faltando? E qual é a fração que falta de 1/10? A fração que falta de 1/10 é 9/10. Tudo bem? Mesmo raciocínio da questão anterior. Por quê? Foi dividido em 10 partes. Todas as cidades do Brasil foi dividido em 10 partes. E aqui tem uma parte. Está me faltando 9 partes de 10. E aí, ó, você vai resolver igualzinho a outra, ó. Por proporção. Tudo bem? Fazendo multiplicação cruzada, ó. 9 vezes o x será 9x. E 10 vezes aquele número é aquele número acrescido do 0 do 10, tudo bem? Ou seja, eu vou pegar 5.130 e vou dividir para 9, beleza? Bora lá. Deixa eu fazer aqui em cima para que vocês consigam entender o que está falando aí. 50.130 dividido para 9. Bora lá. Ó. 5 vezes o 9 dá 45. Deixa eu apagar aqui, conseguir fazer esse cálculo aí. Dá 45. Vai me sobrar 5 aqui. Baixa esse 1. 5 de novo. Vai dar 45. Vai sobrar 6. Baixa esse 3 aqui. Quantas vezes? Vai ser 6 vezes? Não, 7 vezes. 7 vezes o 9 dá o próprio 63. Vai zerar. E aí baixa esse 0, que vai ser 0 vezes. Então a quantidade de municípios no Brasil, 5.570. Põe aí, produção, alternativa C. Sapato. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa primeira aula de revisão. Claro, vou trazer outras aulas aí, principalmente envolvendo essa questão de fração de uma maneira diferente que pode ser cobrado. Então eu te mostrei aqui que a gente resolve por proporção, mas vai ter outras maneiras da gente resolver fração. Vai ter a fração normal, só com um total que ele vai te dar, e vai ter questão com fração, que a gente vai resolver por equação do primeiro grau. Vou trazer tudo isso para você, vai ficar bem detalhado, você vai arrebentar na sua prova. Tudo bem? Então, já sabe, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, dá um like aí, compartilha com seus amigos que irão fazer essa prova para Osasco ou qualquer outra prova aplicada pela Banca VUNESP, e a gente se vê na próxima aula logo mais. Forte abraço e até lá!